Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural, que agora também é podcast, claro. Você pode acompanhar a nossa primeira etapa dessa conversa sobre rastreabilidade lá no podcast ou nas nossas redes digitais também, nossas redes sociais, para você também ficar por dentro do que foi discutido na primeira conversa. Falamos sobre rastreabilidade e hoje também teremos esse tema, só que com uma outra perspectiva. Na semana passada, falamos sobre esse conceito, que são as etapas do consumo, desde a produção até chegar à nossa mesa, por exemplo, ou ao nosso ombro, enfim, ao nosso corpo, e como é que nós, consumidores, podemos ficar de olho em todas essas etapas. Falamos sobre legislação brasileira, falamos sobre as etapas de produção, e agora a gente vai falar essencialmente do mercado consumidor, ou seja, do lado de cá dessa história. Por isso, mais uma vez, eu vou receber a Fabíola Zerbini, diretora do Programa de Florestas, Uso da Terra e Agricultura do WR Brasil, doutora em Ciência Ambiental pela Procam USP, e o Virgílio Ferreira, veterinário com mestrado em melhoramento genético pela UFMG, sócio responsável pelo desenvolvimento de produtos da Safe Trace SA. Vamos agora à perspectiva do produtor sobre esse tema. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Falar sobre a importância da rastreabilidade. Eu gosto muito de falar sobre rastreabilidade porque eu acho que é um tema extremamente importante para a evolução da indústria, né? Então, por que eu preciso rastrear meus produtos? Por que eu preciso rastrear meus serviços, né? Para garantir os aspectos de que toda uma cadeia está em compliance, ou seja, ela está apta para fazer esse processo, né? Então, assim, garantir que um produto, que uma jornada de um produto foi feita de forma ética, que garantem os aspectos de sustentabilidade das empresas, principalmente da empresa que está ofertando o produto para o consumidor final, e principalmente garantir os aspectos para o próprio consumidor final. O consumidor está cada vez mais atento a questões de sustentabilidade, a questões da própria produção, né? Nós temos casos aí, principalmente agora entrando na indústria da moda, onde a gente vê, infelizmente, ainda acontecendo questões de trabalhos análogos à escravidão, questões que envolvem, inclusive, trabalho infantil, e é isso que precisa ser barrado. Com a rastreabilidade, nós conseguimos garantir as informações para que a gente saiba de todo o processo que acontece no produto. Ou seja, nós contamos essa história, essa jornada de produção do produto para o consumidor final também, mas que também a empresa entenda e saiba da onde está vindo o seu produto, né? Porque, sim, às vezes as empresas encomendam um produto e não sabem quem está por trás desse processo, né? Então, eu encomendo uma camisa, mas eu não sei exatamente quais são as pessoas que fizeram essa camisa, onde foi feito, de que forma foi feito, se está garantindo todos os aspectos que a minha empresa tem como valor para passar principalmente para os consumidores. Então, falar sobre rastreabilidade é falar sobre o nosso dia a dia, falar sobre o consumo e de que forma a gente pode olhar para nossa forma de consumir como um investimento. Aqui na Rastra, nós costumamos falar que a partir do momento que nós sabemos a jornada do produto através do passaporte digital do produto, do gêmeo digital do produto, que a gente chama, quando a rastreabilidade está pronta e esse produto vem com um QR Code e esse passaporte digital ali conta os atributos de sustentabilidade, a jornada de produção do produto, eu deixo de ser consumidor e passo a ser investidor de empresas, de pessoas, de processos. Eu invisto em tudo aquilo que o produto está me contando. Ou seja, nós temos uma transição da palavra consumo para investimento. Eu só invisto o meu dinheiro em aquilo que eu acredito. E as empresas estão cada vez mais buscando trazer esses valores internos para gestão e controle, mas também trazer essa história para os consumidores, porque os consumidores estão cada vez mais exigindo essas informações e se tornando investidores de marcas, de pessoas, de empresas. Mais uma vez, Fabíola, seja bem-vinda, Virgílio também, bem-vindo, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui no Capital Natural. Eu começo com você, Fabíola, perguntando um pouco sobre o mercado consumidor brasileiro, qual a avaliação
que você faz no mercado consumidor brasileiro e dessa discussão sobre impactos e sobre rastreabilidade. Bom, obrigada, né? Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom, muito dessas discussões, em especial de commodities, das grandes commodities, vêm mais movimentadas pelo mercado consumidor internacional. Então, o mercado consumidor europeu, mesmo o mercado consumidor chinês está começando cada vez mais a olhar essas questões, né, de sustentabilidade também como um critério de compra. Mas o que a gente fala é que, para além desse mercado internacional, que é muito importante porque ele acaba, né, fazendo a régua subir, né, acaba trazendo uma série de discussões novas, né, e imposições muitas vezes que acabam desencadeando novos modelos de produção, o que é bom. Mas a gente precisa discutir o mercado nacional, né? Então, as relações de produção e consumo sustentáveis ou responsáveis, elas ainda estão muito, a gente fala no B2B, né? Que significa o quê? Entre as empresas. Então, uma empresa compradora define critérios para uma empresa produtora e elas juntas provêm, né, ofertam um produto melhor, mais sustentável. Mas a gente precisa sair do B2B, chegar no B2C, né, que é como que o consumidor, da empresa para o consumidor, como que o consumidor consegue também, né, primeiro, se apropriar dessa reflexão, entender quais são os mecanismos de transparência e rastreabilidade que estão disponíveis hoje, né, e fazer escolhas que sejam... E isso vai desde o consumidor da cidade da Amazônia até o consumidor de São Paulo, né? O mercado nacional, ele é fundamental como um elemento de fato, né, a gente fazer essa agenda se acelerar. Tem um estudo que vai ser lançado no final do ano, eu não posso falar ainda sobre ele, mas é um estudo que WRI Brasil vem conduzindo, que fez um levantamento sobre como e quais produtos e aonde estão sendo consumidos que mais promovem ou fortalecem o desmatamento ou a conservação. Né? A gente tem hoje como mapear pelos padrões de consumo do brasileiro quem e onde está mais contribuindo para desmatamento, aí muitas vezes sem saber, né? Ou está mais contribuindo para a conservação. Esse tipo de inteligência, de informação, ele é super importante para subsidiar a política pública e para subsidiar a escolha do consumidor, para melhorar o B2B, que é aquele compromisso, né, assumido entre uma empresa compradora e uma empresa produtora, e também para melhorar as leis. E aí eu só vou fechar rapidamente aqui, trazendo um elemento da lei, né, do ponto de vista legislativo, que também pode impactar, que são as compras públicas. O Brasil tem um histórico de legislação em compra pública que é foi muito bem sucedido, por exemplo, na agricultura familiar, associando a merenda escolar e a agricultura familiar. Então, se a gente tiver análise, informação de dados, quais são os produtos que estão contribuindo para o desmatamento, quais estão contribuindo para a conservação, aonde estão os maiores centros de consumo desses produtos, e a gente conseguir, junto com política pública e ação privada, das empresas entre elas mesmas e das empresas com os consumidores, tomar melhores decisões, a gente vai ter com certeza, num período curto de 5, 10 anos, uma mudança radical nessa agenda, né, nos impactos que o nosso consumo tem, em especial na floresta amazônica. Virgílio, seja bem-vindo mais uma vez ao Capital Natural. E para você, qual a avaliação que você faz do mercado consumidor? Agradeço novamente a participação, o convite. Acho que a Fabiola colocou a bola ali na marca do pênalti. É exatamente isso. Essa é a missão da Safe3, certo? E da ferramenta de rastreabilidade, dar transparência. Porém, a gente tem que ser muito hábil a comunicar ao consumidor o que é a lógica da sustentabilidade, que é difícil, não é simples. Projetos de sustentabilidade são difíceis de ser mensurados, são de longo prazo, né? Então, como a gente facilita o consumidor? E o consumidor, o que ele mais procura, né? Preço e comodidade, né? Então, como levar a comodidade, como levar essa transparência? Dentro de uma cadeia, aí que vem o grande diferencial da Safe3, dentro de uma cadeia que tradicionalmente não gosta de compartilhar seus dados, seja por problemas legislativos, seja por dificuldade ou até mesmo ali uma inércia, né, quando falamos de pequenos produtores.
né? Apesar de que hoje temos ferramentas que facilitam muito essa coleta de dados. Mas é insegurança, né? Aquele velho ditado chinês, o prego que levanta é o que leva a martelada. Então, o comportamento do produtor rural, ele gosta de ficar no cantinho dele, né? Ele gosta de levar a vida do homem simples do campo. Então, a gente tem que saber transformar isso em ativo. E a aplicação das tecnologias que hoje ofertamos ao mercado é o que faz o encontro, né, dessa demanda do consumo responsável com a decisão de investimento do produtor, né? Através de identidades digitais descentralizadas, onde o produtor tem ali a segurança que ninguém vai estar usando seus dados, que ele é reconhecido dentro do sistema, toda a lógica de blockchain para que se consiga ter um compartilhamento seguro, e mais do que um compartilhamento seguro, controlado pelo proprietário do dado. Na pecuária tem um ditado dos pecuaristas que fala assim, poxa, abrir o banco de GTAs, que são as guias de trânsito animal, é como abrir o extrato bancário da pessoa. E é exatamente isso que a gente está falando. Está aí o Open Bank, né? Agora eu decido se eu vou abrir o meu extrato bancário, o meu extrato de GTAs, e com quem eu vou compartilhar essa informação. Vou fazer isso quando eu tiver benefícios. Então essa que é a lógica, aproximar os elos. E essa que é a beleza das ferramentas que empregamos hoje, de dar transparência, né? A blockchain nasce com o termo consenso da rede, né? Então, que haja o consenso na tomada de decisão. Então, o ponto, né, também ali da política pública e da legislação, hoje isso é muito rápido, né? E tradicionalmente a legislação costuma não acompanhar a velocidade desses movimentos de mercado. Basicamente, essa é a nossa visão. Fabíola, você citou na sua resposta, e eu gostaria da complementação do Virgílio, que hoje é até fácil, de certa forma, fazer certas pesquisas de rastreabilidade. E essa conversa nossa se dá enquanto o 5G, enfim, começa a funcionar aqui no Brasil, mas ainda restrito a algumas capitais, pouquíssimas capitais, e a expectativa de que até o fim do ano chegue, de fato, ao Brasil profundo. O que vem por aí, Fabíola? Com questão de rastreabilidade, novas tecnologias, o que a gente pode esperar? Não daquele futuro distante, hipotético, mas do futuro aqui, bem próximo. A gente tem, eu acho que para o B2B, né, para as empresas e também para os tomadores de decisão, os gestores públicos, servidor público, essa informação ela é mais fácil do que para o consumidor. Eu acho que aí, Virgílio, você me complementa, porque eu sei que você tem uma experiência aí nesse campo grande, mas eu sinto que o consumidor final ele ainda tem dificuldade, né? E talvez o avanço tenha que estar aí, né? Como que a gente consegue o QR Code mesmo? Você colocar lá teu celular no código de barra e conseguir com aquela né? Com o seu celular no código de barra você conseguir saber a história, né? Onde foi produzido e que características e condições socioambientais você pode acoplar, né? Ou atribuir àquele produto. Mas no B2B, ou seja, entre as empresas, hoje os sistemas sim estão bastante evoluídos. Tem sistemas privados muito bons e tem sistemas públicos, né? O estado do Pará, por exemplo, foi o primeiro estado que criou uma plataforma, Selo Verde, que traz essa conexão que o Virgílio trouxe, GTA e CAR. Não é simples. Tem muitas questões que precisam ser discutidas e com muito respeito à pecuária, à cadeia da pecuária, mas é uma informação extremamente, ela é fundamental para elemento de transparência. E esse selo verde, ou seja, a possibilidade de ter um sistema de dados acessado, público, gratuito, e que pode, inclusive, gerar, né, ele tem aberto portas para o estado do Pará para diálogo com investidores internacionais. Então, a agenda de sustentabilidade e investimento está cada vez mais conectados, né? E olhar isso, então, a rastreabilidade para ajudar o consumidor a tomar decisão. Vamos ter que melhorar muito em tecnologia aí para chegar no dia a dia daqueles nossos, né? Isso demora um pouquinho ainda, mas Virgílio me complementa. Mas também melhorar os sistemas públicos, né? E público-privados, são caminhos extremamente possíveis. Nesse campo, pelo menos, do público-privado, a gente já tem exemplos concretos rodando. Então, isso eu acredito que em muito pouco tempo a gente tenha
condição, e isso é bom para o Brasil, isso é bom para o nosso país, isso vai ajudar a economia do nosso país a se dinamizar, investimentos aumentarem. Não é ruim, tem que ser olhado pela ótica do quanto isso traz o Brasil e coloca o Brasil como um país de confiança, confiável para investimento e para compra. Fica lá, Virgílio, por favor. Fabiola, em 2010 nós participamos, né, estávamos iniciando ainda o trabalho e começamos a colocar totem no supermercado com a leitura, isso é até filmado, saiu até num programa, e apareceu uma menina, eu estava justamente com o dono do supermercado, falando com ele, olha, agora está aparecendo o nome da fazenda, né, ali junto da carne que está sendo comprada. Qual a responsabilidade e o perigo que a gente tem de informar isso. E na hora ali o repórter pergunta a uma compradora, ela vira e fala assim, ó, e daí? Eu não entendo, agora vou ter que entender de fazenda? Não me interessa saber de que fazenda vem. Isso é interessante para a gente exercitar, né, essa comunicação e esse desenvolvimento desses atributos, né? Nós participamos da iniciativa do Selo Verde, estamos, né, juntos lá, concordo com você, não tem como fazer a rastreabilidade sem as informações que estão no banco das GTAs, é uma coisa que a gente tem lutado há anos, desde o primeiro projeto, junto com a TNC, a gente luta justamente para isso. Mas agora chegou justamente essas ferramentas que podem permitir que isso aconteça. O único ponto que eu coloco é que a discussão tem que ser ampla, né? Qualquer elo da cadeia, que seja até o próprio governo, né, através do Código Florestal como exemplo, que determine o que deve ser feito e o que não deve ser feito, que não contemple os demais elos, vai gerar atrito. Então a lógica é essa construção conjunta no que hoje é chamado de comunidade de dados, né? Os produtores participam, as indústrias participam, o varejo participa, o B2B é o grande motor realmente da transformação, né, que vai fazer a roda girar. Mas quem vai operar, quem vai abastecer esse sistema, quem vai colocar o óleo para que as engrenagens não justamente atrito e não se quebrem, é justamente essa consciência, tanto do lado do consumidor, quanto do lado dos produtores, que são aqueles que estão lá no dia a dia. É isso que essa aproximação que é a missão da Safe Trace. E aí, para encerrar, Fabiola, temos mais um minutinho que eu gostaria rapidamente de saber de você se o Brasil tem chance de voltar àquele cenário de liderança socioambiental. Sem dúvida. Não, a gente trabalha todo dia acreditando nisso, né? Não tem dúvida. O Brasil tem um capital tecnológico, político, social. Os nossos cientistas, as nossas ONGs, né, são pessoas, são brasileiros, a gente não está falando de ONG internet, são brasileiros que estudam, penso isso há tantos anos, as ferramentas, o agro brasileiro mais progressista, que olha para as questões ambientais, o desenvolvimento tecnológico do Brasil no agro sustentável é tremendo. A gente é exportador de tecnologia, de agricultura regenerativa, como a gente chama, que nem precisa ser chamada assim. Ou seja, sim, temos total condição, mas a gente precisa de um projeto de Estado, negociado, pactuado com a sociedade brasileira e capitaneado e liderado muito pelo governo, tanto esfera nacional quanto subnacionais. E isso a gente precisa trazer para o debate, né? Os programas de governo dos nossos candidatos precisam refletir bastante bem, né, esse projeto de Estado, mas temos muito recurso. Dá para voltar, sim. Vamos agora ouvir o Paulo César Leite, diretor comercial da Wiza, uma perspectiva sobre esse tema. O blockchain permite a automatização do controle de todas as atividades realizadas durante a produção. No caso específico do açúcar demerara Itamaraty, o consumidor poderá, por meio de um QR Code presente nas embalagens, acessar informações completas sobre o plantio e colheita da cana e demais etapas da produção do açúcar. O açúcar demerara Itamaraty será o primeiro com a rastreabilidade do blockchain, mas a empresa já trabalha para avançar em todo o portfólio. Com essa iniciativa, a companhia quer ser ainda mais transparente na relação com seus consumidores e com a sociedade, fornecendo informações sobre todo o processo de produção.
A postura sustentável é cada vez mais valorizada por todos. Acreditamos que com esse diferencial vamos atrair novos consumidores para o açúcar Itamaraty. Muito bem, quero agradecer demais a Fabíola Zerbini, diretora do Programa de Florestas, Uso da Terra e Agricultura do WRI Brasil, e o Virgílio Ferreira, sócio responsável pelo desenvolvimento de produtos da Safe Trace S.A. Muito obrigado, mais uma vez, aqui pela presença no Capital Natural, vocês dois. E, claro, você que nos acompanhou em casa também, ou no podcast com o ouvido colado, ou até mesmo aí pelas redes sociais. Fique à vontade, o Capital Natural voltará na próxima semana, então excelente semana pela frente.